Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Turma, por gentileza, vocês podem me informar se o áudio está ok para vocês? Está todo mundo me ouvindo bem? Tudo certinho? Beleza, Guilherme, Thiago, Luca, obrigado pelo retorno. Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, né, mais uma vez. Pessoal que está chegando aí na nossa reunião. Pessoal, vamos aguardar mais um minutinho ou dois, que algumas pessoas ainda estão acessando aí o link, tá? E aí, dentro de alguns instantes, a gente vai dar início à nossa aula de hoje, certo? Victor, Marco Antônio, boa noite, pessoal. Recomendo, viu, Victor? Chazinho cai bem. Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Jonathan, Camelo, Thiago, muito boa noite. Obrigado, Thiago, pela força aí, reforçando a informação do áudio, né, para o pessoal. Meus queridos, enquanto a gente vai aguardando aí o restante da turma acessar o link, eu queria formalmente, né, desejar muito boa noite a todos mais uma vez. Algumas pessoas estão participando hoje pela primeira vez aí da nossa aula. Na verdade, hoje é a nossa primeira aula de conteúdo, tá, pessoal? Nós tivemos aí um encontro anterior para fazer uma tirada de dúvidas de vocês, para fazer uma apresentação, né, inicial aí sobre a estrutura do curso e deixar vocês mais confortáveis também com a utilização da ferramenta, né, que é o Zoom. Nós estamos aí, vamos utilizar, né, estamos utilizando hoje, e em todas as outras aulas teóricas nós vamos utilizar essa mesma ferramenta, tá? Todas as aulas, como nós já falamos aí no encontro anterior, vão ficar gravadas para vocês. Vocês vão poder assistir essas aulas em outros momentos, né, de acordo aí com a disponibilidade de todos, tá? E além disso, pessoal, teve até uma pergunta que vocês colocaram aí, era justamente sobre isso, né? O local onde a aula fica disponível. Bom, eu informei, né, para vocês na aula anterior, mas como tem gente nova, na aula anterior não, né? A primeira aula, como eu falei, é hoje, no encontro anterior para tirada de dúvidas. Mas como algumas pessoas estão chegando hoje, deixa eu abrir rapidamente aqui a apresentação inicial. E aí eu vou colocar para vocês, no nosso bate-papo, o link, certo? O link da plataforma da instituição,
onde as aulas vão ficar disponíveis e vocês vão poder acessar para poder fazer assistirem as aulas gravadas mesmo, né? Deixa eu só copiar aqui o link e vou mandar para vocês. Me deem só um instante. Tiagão, obrigado pela força, viu, cara? Enquanto eu falo, você está aí ajudando o pessoal que está tendo dificuldade ainda com áudio, né? O que é perfeitamente normal, tá, pessoal? Para quem não tem a familiaridade, né, com a ferramenta, naturalmente vocês vão ter uma dificuldade ou outra, mas eu garanto que é só na primeira utilização mesmo da ferramenta. Nas próximas aulas vocês vão estar mais confortáveis do que eu, inclusive. Pessoal, não está carregando aqui não para mim, certo? Vamos fazer o seguinte, ó. Alguns grupos já tiveram acesso ao link de material de aula que eu disponibilizei para vocês, né? Contendo aí o PDF da aula de apresentação inicial. Para os grupos que ainda não tiveram acesso a esse link, não se preocupem, porque eu vou estar disponibilizando para vocês também, certo? Esse link aí de material de aula. E esse link, pessoal, de material de aula vai ser por onde eu vou disponibilizar para vocês todos os PDFs de aula que vão ser apresentados aqui semanalmente, tá? Então, nesse PDF da aula de apresentação inicial, vocês vão encontrar o site que vocês precisam acessar para poder assistirem às aulas gravadas. E aí, só reforçando, tá, com vocês, para acessar essa plataforma, vocês precisam inserir o e-mail de vocês e a senha que foi passada pela instituição, tá? E aí vocês vão ter acesso à plataforma, as aulas vão ficar todas bonitinhas lá, acessíveis para vocês assistirem a qualquer momento, tá? Vocês podem assistir 1, 2, 3 vezes, né, de acordo com a necessidade e a disponibilidade de vocês também, tá? Certo. Vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês para a gente já começar com o nosso bate-papo inicial, né? Acredito que vocês já estejam visualizando, né, a tela compartilhada. Eu costumo minimizar, tá, pessoal? Só respondendo aí, as aulas não vão ficar disponíveis para sempre, tá? Eu recomendo que vocês não deixem para assistir as aulas no final desses 3 meses, né, que nós vamos estar juntos aqui, com esses encontros semanais, porque possa ser que o prazo se esgote. Eu acho que o prazo é de 3 meses ou 3 meses de 1 semana, algo do tipo. Então, vocês vão ter um período limitado para assistir essas aulas, tá? Então, não recomendo que vocês deixem apenas para o final, tá? Não é vitalício o acesso. Vamos fazer assim, eu vou dar início aqui à explicação do conteúdo da nossa aula de número 1, tá? E aí, daqui a pouquinho, eu volto com os comentários de vocês para poder responder as dúvidas, tá? Pessoal, formalmente me apresentando aqui para vocês, meu nome é Thiago Mota, eu sou engenheiro eletricista, atuo como professor não só nos cursos de instalador e integrador, né, de energia solar, mas também de outras áreas envolvendo aí elétrica, né? Sou professor do curso técnico de eletrotécnica, de qualificação profissional em eletricidade também, né, o curso de qualificação de eletricista. E atualmente, além de atuar nessa área no ramo de energia solar, eu também sou aluno do programa de pós-graduação aqui da Universidade Federal, tá? De Sergipe, que é o estado de que eu falo para vocês, certo? Vocês têm aí no material meu e-mail, tá? Que seria o meu contato oficial, thiago.engelete@outlook.com, caso vocês queiram entrar em contato comigo através do e-mail, tá? Além disso, vocês já devem ter aí acesso ao meu número do WhatsApp também. Eu faço parte do grupo do WhatsApp que vocês estão inseridos.
Já adianto para vocês que muito dificilmente eu vou conseguir respondê-los de imediato, né? Porque, enfim, existem outras atividades, uma demanda grande de alunos para responder, então vai haver uma certa demora também para eu responder vocês. Mas eu garanto que, eventualmente, eu vou estar respondendo a todos vocês, tá? Nessa nossa aula de número 1, eu costumo trazer aqui a agenda do curso, tá? Só que como nós já comentamos aí sobre o conteúdo programático que está previsto para as aulas teóricas do nosso curso, eu não vou voltar a falar sobre isso. Inclusive, está também essa parte aí da ementa, né, da agenda do curso, está disponível para vocês lá no PDF da aula de apresentação inicial, que já está disponível para alguns de vocês no link de material de aula e vai ficar disponível também para os grupos que estão iniciando hoje, certo? Então, pessoal, isso aí é tudo que nós vamos ver aqui nas aulas teóricas do curso, tá? Todos esses tópicos que envolvem a instalação e a integração de sistemas fotovoltaicos ou sistemas à base de energia solar, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Algumas pessoas, pelo que eu estou vendo, estão com dificuldade ainda, né, de ativar o microfone. Microfone não, o áudio, na verdade. O microfone de vocês, ele vai permanecer desativado no momento da aula, no momento da explicação. E como eu falei para vocês, né, no nosso encontro da semana passada, a gente vai fazer dessa forma para evitar as interferências. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem ou comentários que queiram fazer, vocês podem colocar no nosso chat, no nosso bate-papo, e a nossa interação vai ser através do chat, tá? Isso aí evita muito problema de áudio, de ruído e tudo mais. Beleza? Pessoal, essa nossa primeira aula é uma aula introdutória, então a gente vai apresentar aqui para vocês uma visão geral dos sistemas fotovoltaicos, vamos falar sobre aplicações, né, dos sistemas fotovoltaicos, onde e como eles podem ser utilizados, né, para gerar energia elétrica e atender algumas demandas aí, né, dos clientes potenciais. E vamos tentar fazer também hoje, nessa aula de número 1, comparativo entre os sistemas fotovoltaicos, né, a base de energia solar fotovoltaica e os sistemas térmicos, né? E eu tinha comentado com vocês na aula de apresentação inicial, inclusive, que é muito comum que algumas pessoas confundam os dois sistemas e achem que eles trazem a mesma informação, né? Que são sistemas equivalentes, quando na verdade são sistemas com objetivos, né? E princípios de funcionamento diferentes, como a gente vai estar vendo hoje aqui na nossa primeira aula, tá? Então, vamos começar falando aí sobre o recurso solar e o potencial solar do Brasil, tá? Pessoal, qualquer sistema que funcione, né, à base da energia solar, ele precisa desse recurso primário, tá? Ele vai precisar da energia proveniente do Sol, né, transportada através dos raios solares, para poder gerar energia. No nosso caso aqui, gerar energia elétrica, que é o propósito dos sistemas fotovoltaicos, certo? Então, o Sol é a nossa fonte primária maior de energia do planeta, né? A energia solar é uma energia limpa, renovável e gratuita, o que é um grande benefício para os sistemas fotovoltaicos também, né? A gente precisa ter em mente que os sistemas fotovoltaicos, eles são sistemas de energia renovável e são sistemas absolutamente sustentáveis. A gente não precisa pagar pelo, entre aspas, combustível necessário para o sistema fotovoltaico funcionar, né? Se ele precisa unicamente da energia proveniente do sol, né, nós estamos utilizando uma fonte de energia que é gratuita e, além de ser gratuita, ela não agride ao meio ambiente, né? Então, isso traz uma característica muito contemporânea, né, para esses sistemas,
Haja visto que a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com a sustentabilidade, ela vem estado presente em todas as empresas que se prezem, né, e que fazem parte do mercado brasileiro. O aproveitamento do recurso solar, ele pode ser feito basicamente de duas formas, né? Uma delas é a geração de energia solar fotovoltaica, que é o foco aqui das nossas aulas, gerar energia elétrica a partir da energia proveniente da radiação solar. E a outra forma de aproveitamento é a geração de energia solar térmica, né? E aí a gente vai incorporar, né? Na verdade, a gente vai conectar esse tópico com os sistemas térmicos que fazem simples e puramente o aquecimento de um fluido, geralmente a água, né? Então, os sistemas térmicos, eles visam aquecer. Eles vão aproveitar a energia dos raios solares, sim, mas não para gerar energia elétrica, e sim puramente para aquecer, né? Princípio térmico mesmo. Falando especificamente do Brasil, nós somos um país muito privilegiado para a instalação e investimento nesses sistemas, né? Nos sistemas à base de energia solar. Eu trouxe 3 razões para isso, né? Para exemplificar esse potencial solar do Brasil. Uma delas é a nossa localização geográfica, que é muito privilegiada, tá, pessoal? A posição do território brasileiro no globo terrestre, ela é justamente localizada ali na parte do globo onde ocorre a maior incidência de radiação solar, certo? E aí a gente tem que entender uma coisa: quanto maior a quantidade, o nível de radiação, maior vai ser a quantidade de energia elétrica gerada pelo sistema, portanto, maior será a capacidade de geração de energia por parte do sistema fotovoltaico, certo? Fazendo um rápido comparativo entre Brasil e Alemanha, em termos de incidência da radiação solar, só para vocês terem uma ideia, a região, pessoal, do Brasil, que recebe menos incidência de radiação solar, ainda é uma região muito mais ensolarada, com nível de radiação muito maior do que a região da Alemanha, por exemplo, que recebe os maiores níveis de radiação do país. Então, percebam quão privilegiados nós somos com relação à incidência da radiação solar. Além disso, as variações sazonais aqui no Brasil também são pouco acentuadas quando comparadas com países da Europa, América do Norte, com outras regiões do planeta. E quando eu falo de variações sazonais, eu me refiro às variações entre as estações do ano, né? É bem verdade que vocês vão perceber nos gráficos que eu vou mostrar para vocês, né? É bem verdade que durante o inverno, né, a região, o período, na verdade, do ano, em que ocorre aí geralmente uma maior quantidade de chuvas, o tempo nublado com mais frequência, né, é um período em que o sistema fotovoltaico ele vai gerar menos, porque quanto mais nublado o tempo, menor a incidência de raio solar nas placas, portanto, menor vai ser a energia elétrica gerada, tá? Porém, pessoal, ainda assim, nesses períodos onde ocorre baixa geração, o sistema continua gerando energia elétrica, ainda que a níveis inferiores do que nas outras estações do ano, por exemplo. Tá? Mas a gente continua gerando. O que não acontece, por exemplo, no inverno de alguns países, que neva bastante, né? Se a gente pensar na neve, a neve, quando ela se deposita sobre a superfície do módulo fotovoltaico, ela vai bloquear toda a radiação que estaria penetrando nesses módulos, né? Então, bloqueando essa radiação, é como se a neve ela servisse de um obstáculo para geração de energia elétrica por parte dos módulos. Então, já é uma situação que requer um cuidado especial com a limpeza dos módulos, retirada dessa neve, para fazer com que o sistema nesses países continue gerando, mesmo durante o inverno.
Aqui no Brasil, nós já não temos essa problemática, tá? Bom, já que estamos falando de radiação solar, vale a pena comentar com vocês sobre uma diferença sutil que vai existir entre três terminologias, na verdade, né? Quando eu for me referir à energia que é proveniente aí dos raios solares, eu naturalmente aqui no curso, eu vou me referir a essas três palavrinhas, essas três expressões, como se fossem a mesma coisa, porque aqui para a gente não vai ter tanta importância assim, pelo menos na grande parte do curso. Mas o pessoal que for trabalhar com projeto, que for trabalhar com dimensionamento, né, dos sistemas fotovoltaicos, vai ter uma preocupação maior com a diferença entre as definições dessas três expressões, tá? A radiação solar, ela seria aí, né, tem uma definição mais física que eu trouxe para vocês, é a forma de transferência de energia do Sol por meio de ondas eletromagnéticas. É algo mais científico mesmo, isso aí, né? A irradiância, que é uma palavrinha muito parecida com radiação, na verdade é a taxa na qual a radiação solar vai incidir em uma superfície. Então, quando nós estivermos falando de irradiância, pessoal, a gente vai estar falando na densidade de potência dessa energia do Sol em uma unidade de área. Tanto é que a unidade da irradiância é watts por metro quadrado. O pessoal que vai fazer dimensionamento dos sistemas, trabalhar com projeto, eles precisam saber qual é o nível de irradiância médio naquela região, naquele local onde o sistema vai ser instalado. Porque justamente essa irradiância, ela vai dizer quanto que o sistema vai ser capaz de gerar de energia. Haja visto que ele vai ter que converter uma coisa em outra, tá? E a irradiação, o último termo, seria a irradiância solar integrada durante determinado intervalo de tempo. Trocando em miúdos, a irradiância é a energia acumulada no tempo. Percebam que a unidade da irradiância é um pouquinho diferente, pessoal. É o watt-hora por metro quadrado. E essa unidade, vocês já devem ter visto, né? Uma unidade parecida com essa, nas faturas de energia da casa de vocês, onde a energia faturada ela é dada em quilowatt-hora. E essa quantidade, né, de energia consumida por vocês ou por qualquer cliente, né, potencial para instalação dos sistemas fotovoltaicos precisa ser levado em consideração. Porque, veja, para eu saber qual é o tamanho, né, do sistema fotovoltaico, em termos de potência do sistema que vai atender um determinado cliente, eu preciso saber qual é a quantidade de energia em quilowatt-hora que esse cliente vai consumir mensalmente, ou pelo menos uma estimativa de uma quantidade de consumo média, tá? E aí lá na fatura de energia, vocês vão perceber que tem um histórico de consumo dos 12 últimos meses, né, que aquele cliente consumiu energia da rede elétrica. Então, a partir desse histórico de consumo, a gente levanta uma média do consumo desse cliente e vai fazer o dimensionamento do sistema em cima desse consumo, para atender esse consumo do nosso cliente. Tá? Aqui algumas imagens que eu estou trazendo para vocês, só para a gente ter uma ilustração, talvez, né, na nossa cabeça com relação a essa incidência da radiação solar no planeta Terra, e o território brasileiro, né, o Brasil, fica justamente localizado nessa área onde, pelo menos a grande parte, né, do território brasileiro vai estar centrada numa área onde vai acontecer, onde vai ocorrer a maior incidência da radiação solar. Tá? Só para ilustrar mesmo o que nós temos falado aí. Pessoal, uma outra coisa importante sobre a radiação solar é que os módulos fotovoltaicos,
E eu vou aproveitar esse momento já para dizer para vocês que módulo fotovoltaico, placa fotovoltaica, painel fotovoltaico, placa solar, painel solar é a mesma coisa. São variações, né? O pessoal costuma se referir a esse componente com essas formas diferentes, né? de chamá-lo, mas querem dizer a mesma coisa, tá? Se referem ao mesmo componente. Então, essa placa solar, que vai fazer parte do sistema fotovoltaico, como nós vamos ver, ela vai se aproveitar dos mais variados tipos de radiação para poder gerar energia elétrica, tá? Nós costumamos falar aí, pessoal, em 4 tipos de radiação. A radiação direta, a refletida, a radiação difusa e a radiação devido ao albedo. A radiação direta é aquela que vem do Sol e incide diretamente, né, sobre os módulos fotovoltaicos, não sofrendo nenhum desvio, nenhum tipo de alteração de trajetória, tá? É aquela que mais contribui, inclusive, com a geração de energia elétrica pelos módulos fotovoltaicos. Só que aí nós temos também a radiação refletida, que pode ser refletida por alguns obstáculos, né? E essa reflexão incidir sobre o módulo fotovoltaico, né? A gente fala também em radiação refletida como uma parcela da radiação que também pode não ser aproveitada pelo sistema, né? Porque a radiação ela mudou a sua trajetória e não vai chegar mais até o módulo. A radiação difusa é aquela que se espalha, né? Então, ela chega, por exemplo, em contato aí, ela entra em contato com as gotículas de água da atmosfera e vai se espalhar, de forma que vai chegar até no módulo, na superfície do módulo, uma quantidade de radiação menor do que chegaria se não houvesse essa difusão da radiação. E a radiação devido ao albedo é uma coisa positiva para o sistema fotovoltaico, porque seria aí toda aquela radiação que vai ser emitida pelos corpos, né, pelos obstáculos, pelas estruturas que estão nas proximidades dos módulos. Então, se tiver um prédio, uma árvore, a própria estrutura, né, de alvenaria, das edificações, qualquer coisa que esteja ali próxima aos módulos, né, de um sistema, vai haver naturalmente uma radiação emitida por esses corpos. E essa radiação também pode e será aproveitada pelas placas para a geração de energia elétrica, tá? Então, essa imagem ela traz a ilustração desses 4 principais tipos de radiação que eu acabei de mostrar para vocês, só para a gente ter uma ideia mesmo dessas classificações, tá? Sabendo disso, nós vamos começar agora a falar sobre a tecnologia solar e as principais aplicações, tá? Tecnologia solar fotovoltaica, inclusive, que é o nosso interesse, tá? Então, vamos começar a falar sobre quais são as principais formas de aproveitar esse recurso, né, que é o recurso solar, para gerar energia elétrica e aplicar nas mais diversas situações. Deixa eu tomar um pouquinho aqui do chá, pessoal. Dar uma olhada rápida aqui nos comentários. A neve, no caso, vira um isolante térmico? Pode ser encarado como isolante térmico, porém, mais grave do que isso é a neve impedir que a radiação solar penetre no módulo, tá? Porque ela vai constituir uma barreira mesmo, e essa barreira não é interessante. Deve estar travando para alguns de vocês, mas aí, pessoal, pode ser internet local, tá? Não necessariamente é a minha internet. Estou vendo que o pessoal falou que está normal para a grande maioria de vocês. Então, às vezes, acontece essas oscilações mesmo, tá? Professor, você vai ensinar como calcular isso?
pergunta importante aqui para eu responder. Não vou ensinar para vocês como dimensionar, porém, eu acho que vou até disponibilizar algo melhor. Eu vou passar para vocês, no final do curso, uma planilha de dimensionamento, tá? Sistemas fotovoltaicos conectados à rede, e essa planilha ela vai calcular automaticamente para vocês quantas placas vão ser necessárias para atender um determinado valor de consumo, né, de um determinado cliente, vai calcular período de retorno, que tem a ver com o retorno do investimento do cliente de vocês. É uma planilha muito bacana e que vários alunos têm utilizado ela como base para a elaboração de orçamento, tá? Mas eu só vou passar para vocês essa planilha no final do curso, no final das aulas teóricas, tá? O que mais? Se o cliente consumir 500 watts por mês, calculamos em cima disso ou coloca uma porcentagem a mais? Não é o watts, tá? Você vai analisar em cima do quilowatt-hora, que é a energia. E sim, você deve colocar uma porcentagem a mais. Eu vou falar sobre isso com vocês mais à frente no curso, tá? Mas respondendo sim, você deve considerar uma porcentagem a mais. Radiação global. A radiação global seria somatório aí, né, das radiações, Rafael. Mas eu não vou entrar nesse mérito com vocês, porque isso é mais focado para projeto. Eu quis basicamente apresentar os tipos de radiação para vocês, mas a sua colocação está correta também. Radiação eletromagnética estava na definição, não sei se vocês prestaram atenção, ondas eletromagnéticas, é a definição de radiação solar. Depois deem uma olhada, tá? No material, quando eu enviar para vocês. Um raio refletido não tem a mesma intensidade, como eu falei para vocês, vai ter uma energia menor, certo? O senhor vai ensinar como injetar os painéis no poste. A gente vai falar sobre quadros elétricos sim, pessoal, e como fazer a instalação deles. A gente está só no comecinho do curso, tá? Vamos falar sobre sistema de baterias, mas não vai ser o grande foco, mas vamos falar sim sobre os sistemas off-grid. Vou disponibilizar modelos de projetos para vocês também, não do projeto como um todo, mas de diagramas elétricos de projeto, algumas partes que podem ajudar vocês, alguns documentos. Eu vou sim disponibilizar isso para vocês, tá? O importante é lembrar que para a instalação das placas temos que verificar se a estrutura que o cliente tem, como telhados e coberturas, comportam o peso das placas, correto? Corretíssimo, Afrânio. E isso aí está dentro do tópico de motivos de falhas que nós vamos ver, tá? Pessoal, deixa eu só esclarecer uma coisinha aqui para vocês. Deixa eu só tomar um chazinho antes, que senão o professor não aguenta, né? Com a voz. As perguntas de vocês estão excelentes, tá? Estão muito boas mesmo, direcionadas aqui para o nosso curso. Porém, algumas delas eu vou deixar para responder no momento em que nós formos falar sobre esses assuntos, tá? Lembrando aí que a gente está na primeira aula hoje, a gente vai começar com uma visão mais introdutória, mais abrangente, e aí ao longo das aulas a gente vai afunilando isso. Eu vou ensinar para vocês sobre quadros elétricos que vão conter os dispositivos de proteção, né, do sistema, disjuntores, chaves seccionadoras, DPS. Vamos falar sobre aterramento dos sistemas fotovoltaicos. Vamos falar sobre conexões de módulos, vamos falar sobre inversores, baterias. Tudo isso está previsto na ementa, né, no conteúdo programático do nosso curso. Então, algumas perguntas eu vou responder superficialmente, porque vai haver um momento, né, oportuno para a gente tratar sobre esses assuntos. E aí eu evito, né, responder com detalhes nessas primeiras aulas, porque algumas pessoas estão começando, né, a dar os primeiros passos aí no ramo da energia solar. Então, se eu for entrar em muitos detalhes agora, eu vou assustar muita gente. Mas continuem trazendo as perguntas, tá? Não estou falando para vocês não perguntarem. Podem e devem perguntar. Só que algumas coisas a gente vai responder nas aulas em que vamos tratar especificamente desses assuntos,
tá bom? Mas estou gostando de ver aí com relação ao nível de entendimento de vocês. Vamos lá. Trouxe aqui, primeiro, algumas características, né, e vantagens da energia solar fotovoltaica para vocês, e logo em seguida eu vou trazer algumas aplicações, tá, dessa forma de aproveitamento do recurso solar. Bom, primeira característica, tá? A eletricidade, pessoal, ela é consumida onde ela é produzida. No caso da micro e mini geração, a gente aproxima a geração do consumo. Ou seja, a micro e a mini geração são sistemas fotovoltaicos de até 75 kW de potência instalada. Então, são sistemas menores. Acima disso, nós vamos ter as usinas e mini usinas fotovoltaicas, né, ou fazendas solares, como vocês queiram chamar. E é um grande benefício nós termos o consumo da energia gerada no mesmo ponto onde essa energia é gerada. Por que que isso é um benefício? Porque nós não sofremos com as perdas que acontecem nas linhas de transmissão e nas redes de distribuição, né, que fazem aí o transporte da energia dos centros geradores para os consumidores. As hidrelétricas, por exemplo, que também fazem, né, a geração de energia aqui no nosso país, elas ficam localizadas em regiões específicas do país, né? Só que a energia gerada por essas hidrelétricas é levada a várias partes e a várias regiões do país através das linhas de transmissão e das redes de distribuição de energia. E nesse processo, muita energia é perdida por efeito Joule, por efeito Corona, né, pelo próprio processo de transmissão e distribuição. Então, nós temos uma grande vantagem de gerar energia com sistemas fotovoltaicos no mesmo ponto onde essa energia vai ser consumida. Tá? Então, a gente não vai sofrer com essas perdas, por exemplo. Outro ponto, é possível atender pequenas instalações em localidades remotas, comunidades isoladas e de difícil acesso que não são eletrificadas. Então, estou falando aí para aquelas casas, né, para aquelas edificações que ficam em locais que não são atendidos pela rede da concessionária de energia. É pouco comum, hoje em dia, nós encontrarmos isso, né, pessoas que vivem sem qualquer tipo de energia elétrica, porque a rede da concessionária não chega até esses locais, mas existem, tá, pessoal? Não dá para a gente fechar os olhos quanto a isso, porque é uma realidade de algumas famílias aqui no Brasil. Então, para essas situações, a energia, os sistemas, na verdade, fotovoltaicos, podem aparecer como uma solução. Então, se nós pegarmos aí os sistemas que funcionam à base de baterias, né, que são isolados da rede elétrica da concessionária, eles poderiam, por exemplo, alimentar eletricamente essas regiões, essas famílias, essas casas que ficam localizadas em redes, em locais muito remotos e isolados. A energia seria gerada pelas placas fotovoltaicas, seria armazenada nas baterias e utilizada para alimentar as cargas dessas edificações, tá? É uma outra aplicação. Uma outra característica, né, é a possibilidade de integração dos módulos fotovoltaicos com a própria edificação, principalmente nos telhados, ou seja, não é exigida uma área física dedicada exclusivamente à instalação dos painéis. Isso aí é muito interessante. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas nós termos a possibilidade de instalar os módulos fotovoltaicos nos telhados e nas coberturas das nossas casas é algo muito prático e importante, porque não há a necessidade de nós termos, por exemplo, um quintal espaçoso, uma área, né, externa às nossas casas para fazer a instalação desses sistemas. Nós vamos utilizar o próprio espaço disponível nas coberturas das casas, telhados e etc. Então, isso é integrar a geração com a própria edificação, aproveitando
a estrutura da edificação em si, né? Não vai acontecer, pessoal, isso com o caso dos sistemas que são instalados sobre solo, né? Mas aí eu estou falando de usinas ou de sistemas menores até, só que vão ser instalados em áreas, né, de clientes que tenham espaço, né, de solo disponível. Por exemplo, em fazendas, sítios, chácaras, né, a gente pode fazer a instalação do sistema fotovoltaico, das placas, né, sobre solo. Não tem problema nenhum. Sabendo, né, o cliente que aquela área onde vai ser instalada, onde vão ser instaladas as placas, ela vai ficar inutilizada para qualquer outra aplicação, seja agricultura, pecuária, né? Você acaba inutilizando aquela área. Aí você me fala, professor, mas a gente pode fazer uma cobertura, né? Como se fosse uma passarela, né? Uma cobertura de uma passarela, e instalar essas placas a uma certa altura e poder utilizar aquela área daquele solo. Mas aí já não vai ser mais um sistema instalado sobre solo, né? Aí você já vai estar voltando para instalação de sistema sobre cobertura. Então, só para a gente entender mais ou menos aí essas aplicações. Apesar, pessoal, da alta tecnologia que é inerente à fabricação dos módulos, a utilização desses módulos e o processo de instalação, como vocês vão ver aqui no curso comigo, é um processo relativamente simples, tá? Relativamente. É importante nós termos os cuidados, porque vai envolver eletricidade, né? É um sistema de geração de energia elétrica, então tem partes e componentes energizados que exigem e vão exigir da gente cuidados especiais. Tenham cuidado com a questão da suportabilidade da estrutura mediante o peso, né, das placas. Tem vários cuidados que vocês vão perceber aqui comigo que a gente precisa ter e o conhecimento que a gente precisa também possuir para evitar alguns erros, tá? Mas falando aí do processo da instalação, de montagem e execução da instalação do sistema, é um processo realmente relativamente simples. Tanto é que sistemas pequenos, né, como sistemas residenciais, por exemplo, que possuem poucas placas, né, para atender aí os clientes, eles vão ser instalados em média de 1 a 2 dias no máximo. Então, imagine aí quantos sistemas residenciais vocês conseguirão instalar por semana e por mês, né? E vejam o lucro que isso vai ser atrelado a vocês, tá? Fonte energética não poluente, né, e que não produz ruídos, de natureza renovável, já falamos sobre isso, é o caso do sol. E uma outra informação que eu acho muito interessante também é que os sistemas fotovoltaicos, eles exigem manutenções simples e operam de maneira desassistida. Um dos tópicos do nosso curso é manutenção e limpeza dos sistemas fotovoltaicos. Então, vou falar para vocês quais são as intervenções, né, de manutenção mais comum de serem realizadas aí nesses sistemas, a frequência das manutenções, vamos falar sobre limpeza dos módulos também, e vocês vão ver que, de fato, se trata de um processo pouco complexo, né, e com poucas dificuldades atreladas, se comparado com outros tipos de sistemas, né, com outros tipos de instalações, tá? Antes de eu fazer essa pergunta para vocês, vou dar uma olhada aqui no nosso bate-papo, porque eu vou querer que vocês utilizem o bate-papo para me responder, certo? A gente vai fazer uma interaçãozinha aqui. A respeito de colocar as placas, pode ser em paralelo ou misto, qual seria a melhor opção? Arthur, vamos falar sobre isso também na aula de associação de módulos, tá? Como se mantém a carga necessária de voltagem em tempos de chuva? Na verdade, quando chove, eu falei para vocês que a geração ela vai diminuir. A geração diminui porque a tensão e corrente, né, geradas por esses módulos, elas naturalmente vão diminuir também
com a diminuição do nível de radiação solar. Então, você não consegue manter um nível alto de geração. A geração vai ser baixa mesmo, mas o sistema vai continuar gerando. Tá? Eu trabalho com estrutura metálica, essas placas na telha galvanizada fica melhor a captação de energia solar, beleza. Um dia de prática será o suficiente para pegar direito a instalação? Pessoal, informações sobre a prática não vai ser comigo, tá? Vai ser um outro professor que vai ministrar a prática para vocês. Então, nem perguntem data, como vai ser, que eu não sei informar. Isso aí vocês precisam ver com a administração. Mas vocês estão com pressa, hein? Tem 3 meses ainda de aula teórica antes de chegar na prática. Vamos com calma por partes, tá bom? Professor, à noite, como o aparelho solar funciona sem sol? Sistema conectado à rede, na verdade qualquer, vamos colocar assim, sistema conectado à rede e sistema off-grid, isolado, durante a noite não gera energia elétrica, porque não tem sol. Porém, existe uma solução de sistemas híbridos, inclusive alguns inversores aí do fabricante Fronius, inversores híbridos, vão ser lançados no mercado agora em junho desse ano. E a ideia dos sistemas híbridos é ter, entre aspas, 24 horas de sol. É como se o seu sistema, mesmo durante a noite, continuasse gerando energia elétrica. Na verdade, essa energia elétrica que você vai utilizar à noite, ela foi armazenada em baterias para alimentar as cargas num período onde não há incidência da radiação solar. Mas a gente vai falar sobre esses inversores híbridos aí com mais detalhes no momento oportuno, tá bom? Placas geram corrente contínua, isso é verdade. É o inversor que vai fazer a conversão para corrente alternada, tá bom? Tem ângulo correto para a instalação? Com toda certeza. Inclinação. Não só a inclinação, pessoal, é importante para o sistema, como também a orientação. Eu vou falar para vocês qual é a diferença aí entre inclinação e orientação dos painéis. Posso adicionar mais painéis a um sistema ativo? Pode, mas depende de algumas condições. Vou falar sobre isso para vocês também quando nós falarmos de inversores. Todo sistema solar é necessário ter bateria de armazenamento? Não. Sistemas conectados à rede puramente, on-grid, não precisam e não possuem baterias. Tá? Durabilidade do sistema, se você estiver falando em termos de garantia de eficiência, 20 a 25 anos. Tá? Mas tem a garantia de fabricação, que é aquela garantia que o fabricante vai te dar. Então, um pouquinho menor, cerca de 5 a 10 anos, mais ou menos, para os módulos e para os inversores de 5 a 7 anos. Tem sistema que pode usar na rede da concessionária? Tem. Sistema conectado à rede, vulgo, também chamado, né, de sistema on-grid ou sistema grid-tie. Vamos falar sobre eles também. Esse sistema pode ser conectado em uma rede trifásica com toda certeza, tanto na rede trifásica, como monofásica, como bifásica, todos os tipos de rede, nós podemos conectar um sistema fotovoltaico a ela. Como é transformada energia elétrica na placa solar? Vou falar para vocês sobre isso. As estruturas usadas são específicas? São específicas para os sistemas fotovoltaicos. Vocês vão ver aqui no curso também. Quanto às quedas de granizo, as placas são resistentes? São, mas existem situações extremas de chuvas de granizo que podem danificar as placas, sim. Eu tenho um material, inclusive, sobre isso, né, um texto que eu montei, baseado em algumas referências que eu obtive, e eu vou disponibilizar esse texto para vocês, que trata justamente sobre isso, a suportabilidade das placas com relação às chuvas de granizo. Tá? Sistema com bancos de bateria são pouco usados quando comparados aos sistemas conectados à rede que não possuem baterias. Tá? Qual a posição adequada? Pessoal,
as dúvidas, já falei para vocês na aula anterior, tá? A tirada de dúvidas faz parte da aula. A minha aula, ela é programada, o meu cronograma, considerando esse momento de dúvidas e o momento de continuar com o assunto. Beleza? Eu vou responder mais umas 2 dúvidas, volto para o assunto, depois eu volto aqui para os comentários, tá? Bate-papo. A gente falou sobre isso. Qual a vida útil das baterias em anos? Rapaz, isso depende, mas geralmente as baterias têm uma vida útil bem menor do que os outros componentes, né? 3, 4 anos, aproximadamente, mas depende também do tipo de bateria. Quando não tiver energia na rede da distribuidora, o que acontece com a minha geração solar? Se faltar energia na rede da concessionária, o inversor conectado à rede, ele automaticamente vai fazer a desconexão do sistema com a rede, tá? E eu vou falar sobre isso com vocês também. Deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se vocês viram a resposta, né? Mas apareceu aí que eu cliquei demais. A pergunta é a seguinte, pessoal: é possível zerar a fatura de energia mesmo após a instalação do sistema fotovoltaico em uma unidade consumidora? O que é que vocês acham? Falando aí do sistema conectado à rede da concessionária, é possível a gente fazer aí zerar a fatura de energia? O que é que vocês acham? Coloquem para mim aí nas respostas. Vocês viram a resposta? Não, né? Passei rapidinho. Será que é possível a gente ter uma conta aí de R$0 a ser pago? Pelo que eu estou vendo aqui, a grande maioria de vocês acha que não, mas temos algumas respostas sim também, né? Umas pessoas que imaginam que sim, que a gente pode zerar a fatura de energia. Beleza. Temos alguns comentários, né? Reduzir até 95%. Joia. Beleza. Pessoal, para a gente ficar alinhado com relação a essa questão, tá? Todos nós. Quem respondeu não está correto, tá? Zerar a fatura de energia elétrica não vai ser possível. Por que que não vai ser possível? Nós vamos continuar tendo que pagar essencialmente 2 taxas aí. Uma delas é a taxa de iluminação pública, alguns de vocês falaram sobre isso, né? E aí todo o consumidor de energia conectado à rede, ele é também um consumidor, um frequentador das vias públicas da cidade e, portanto, precisa contribuir com a taxa de iluminação pública. Além disso, existe uma taxa de disponibilidade, né, ou custo de disponibilidade, que se refere ao fato de você, mesmo com o sistema fotovoltaico conectado à rede, você se mantém dependente em alguns momentos do dia, durante a noite, por exemplo, dependente da rede da concessionária. Né? Então, à noite, por exemplo, onde não vai haver a geração de energia por parte do sistema fotovoltaico, vai ser aquele período em que você vai precisar utilizar a energia da rede da concessionária, e durante o dia você vai fazer o processo inverso. O teu sistema vai injetar energia na rede da concessionária. O que acontece, pessoal, é que no final do mês vai ser feito um balanço energético entre a quantidade total de energia que foi injetada na rede e a quantidade de energia que você pegou emprestado da rede nos períodos de baixa ou nenhuma demanda do sistema. O ideal, o sistema corretamente dimensionado, é aquele sistema para o qual você não precisa pagar nada pelo consumo de energia, que você pague somente essas 2 taxas que eu falei para vocês. Se mesmo com o sistema fotovoltaico instalado, você continua pagando pelo consumo de energia no final do mês, a distribuidora, isso significa dizer que o seu sistema foi dimensionado de forma insuficiente, ou seja, ele não consegue atender corretamente a sua demanda, tá?
Então, pessoal, só para vocês saberem, né, em relação a essa taxa de disponibilidade, ela vai variar de acordo com o tipo de fornecimento de energia. Se o cliente ele é monofásico ou bifásico a 2 condutores, a taxa de disponibilidade vai ser equivalente a um consumo de 30 kWh mensal. Então, você vai continuar pagando como se estivesse consumindo pelo menos esses 30 kWh. Se o cliente é bifásico a 3 condutores, a taxa vai ser um pouquinho maior, né, equivalente a 50 kWh, e se o cliente for trifásico, 100 kWh. Está um pouquinho maior a taxa de disponibilidade. Tá? Isso aí está previsto na resolução 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica, né, de 2010. E alguns de vocês falaram, né, professor, mas a gente consegue ter uma redução de até 95% nas faturas de energia. Isso é verdade, pessoal. A gente consegue, né, até significa que o máximo de redução ele gira em torno de 95%. Então, imagine vocês, por exemplo, aqueles clientes, né, que têm faturas aí mensais de R$3.000, R$2.000, R$1.500, você economizar 95% disso. Né? Imagina a quantidade de aplicações que você pode direcionar para esse dinheiro que vai ser economizado, né? A quantidade de outras coisas que você pode investir em um dinheiro que você vai estar economizando e nunca mais, em tese, vai precisar voltar a pagar. Então, essa redução configura, ainda assim, uma vantagem para esses sistemas. Mesmo que você continue pagando uma taxa mínima, ainda assim, são sistemas extremamente vantajosos. Tá? Algumas outras aplicações que nós temos aí, pessoal, diferentes das que eu já falei para vocês, já falamos sobre edificações, né, que são residências, condomínios, as edificações que nós podemos instalar os sistemas fotovoltaicos e conectá-los com a rede. Isso é uma aplicação. Cogeração com sistemas comerciais e ou industriais significa instalarmos o sistema fotovoltaico em áreas, né, edificações, em locais que têm o objetivo, né, enfim, um objetivo comercial, um objetivo industrial. A cogeração significa gerar em parceria, em paralelo com o funcionamento dessas unidades. Aplicações industriais diversas. Eu tenho um exemplo muito bom sobre esse item C, que tem a ver com uma empresa que eu trabalhei, e nós precisamos, em determinado momento, fazer a instalação de um sistema isolado da rede, né? Era um sistema à base de baterias, só que era um sistema muito pequeno para alimentar um único equipamento, né? Esse equipamento que nós precisamos aí na época alimentar eletricamente era um equipamento, pessoal, amostrador de partículas em suspensão no ar. Basicamente, era um equipamento aí que fazia parte da equipe de meio ambiente, né? E que precisávamos, né, fazer a coleta, o estudo, na verdade, da qualidade do ar, né? E como a área industrial era muito grande e tínhamos uma reserva ambiental dentro dessa área, né? O local onde deveria ser instalado esse equipamento não chegava até esse local cabeamento, né, para fazer a alimentação desse equipamento, a alimentação elétrica. E aí, como existia uma certa dificuldade de fazer a passagem de cabos e tudo mais, uma solução que foi encontrada por nós para manter o equipamento onde deveria ser, né, instalado, foi justamente instalar um sistema fotovoltaico autônomo à base de baterias para poder alimentar esse equipamento, e assim nós fizemos. Claro que foi um sistema com poucas placas, né? Como eu falei para vocês, era um único equipamento, então a potência não era tão grande assim. Então a gente conseguiu fazer isso, né, ocupando pouco espaço, né, dentro das limitações do problema que nós tínhamos. E isso é uma aplicação industrial, né, porque
É uma aplicação voltada para o funcionamento de um equipamento no ambiente industrial. Outro ponto, processos de secagem de frutas, grãos e análogos, né? Também podemos utilizar sistemas fotovoltaicos com esse objetivo, né? Dessalinização de água também é uma aplicação, perdão. Aquecimento de água também, a gente vai falar sobre os sistemas térmicos, né, que são voltados para isso. Aplicações agropecuárias e, como eu já falei para vocês, eletrificação de áreas isoladas, onde não chega a rede de distribuição de energia das concessionárias. Tá? Essas seriam, pelo menos, as principais aplicações, né, que nós podemos citar nesse momento. Aqui, pessoal, vocês têm um quadro resumo, né? Basicamente, tudo o que nós falamos até agora está dentro desse quadro, né? E mais alguma coisa, em termos de exemplos aí, né? De mais exemplos de aplicações. Não precisamos aí falar pontualmente sobre cada coisa desse quadro. Eu vou disponibilizar esse slide para vocês também, mas é basicamente uma forma de resumir, né? Tudo o que nós falamos até o momento. O que eu quero falar com vocês agora, e está previsto, né, para a nossa aula primeira, é a comparação entre os sistemas de energia térmica, tá? Que são aqueles sistemas que visam aquecimento de um fluido, geralmente a água, e os sistemas de energia solar fotovoltaica. Então, vamos, de uma vez por todas, né, diferenciar esses dois tipos de sistemas. Vou trazer as características sobre cada um desses sistemas para vocês, né? E nós vamos entender por que são sistemas que funcionam de formas diferentes e têm propósitos, né, diferentes naturalmente. Pode ser criado um sistema separado da rede só para ar-condicionado? Pode. O sistema autônomo, pessoal, ele é instalado para alimentar cargas específicas. Então, você pode ter a conexão com a rede na sua casa e algumas cargas que você utiliza conectadas a um sistema fotovoltaico isolado. Não tem problema nenhum. Tá? Caso eu invista em fazenda solar, posso efetuar a venda dessa energia para consumidores finais? Depende do tamanho dessa tua fazenda. Tá? Para configurar uma usina, né, que você possa aí comercializar, digamos assim, energia gerada, temos algumas restrições quanto ao tamanho do sistema, ao acesso à rede de transmissão. Talvez você precise criar uma subestação, então tem algumas características que a gente não vai falar aqui no curso, mas em tese sim, você poderia vender. Em um prédio, tem suporte para instalar na lateral ou somente no telhado? Instalação de placas na fachada dos prédios é um dos tipos de instalação de módulos. Você pode instalar em fachadas, em coberturas, sobre solo, sobre postes, né? Temos diversos tipos de instalação. Professor, na irrigação, compensa usar energia solar? Sim. Até que tamanho da área de irrigação? A gente vai falar sobre um sistema de bombeamento solar que ele não é conectado à rede e é alimentada essa bomba, né, que faz o bombeamento da água de um poço artesiano para um reservatório, ela é alimentada única e exclusivamente por módulos fotovoltaicos. E vocês vão ver como é interessante esse tipo de aplicação. Eu acho que na próxima aula eu vou trazer para vocês essa explicação, vou mostrar umas imagens, preços, né, de sistemas de bombeamento, para deixar vocês bem a par dessa situação. O excedente pode ser aplicado em outra conta? Pode. Vou explicar para vocês sobre isso também. Placas conseguem gerar energia suficiente sem estar conectado à rede? O problema de você não estar conectado à rede não é pela quantidade de placas, não. Para você alimentar a tua casa inteira sem estar conectado à rede, o problema é o tamanho do banco de baterias que você vai ter. Então, vai ter um alto investimento inicial e não vai compensar, porque a vida útil das baterias é curta
Então, logo quanto você pensar que não, você vai ter que fazer a substituição ou manutenção desse banco de baterias. Vou comentar sobre isso com vocês também. Certinho? Beleza. Tranquilo. Vamos lá. Pessoal, vamos começar então a falar sobre esse comparativo aí, né, entre a energia térmica e a energia solar fotovoltaica. Ih, caramba, o chá esfriou aqui, hein? Pessoal, quando eu fizer silêncio, repentinamente, é porque eu estou tomando um gole da água, um gole do chá, tá? Dando uma hidratada na garganta aí. Então, não achem que foi problema na conexão, não. Certo? Ó, primeira coisa, pessoal. Aliás, vamos trazer essas características primeiro aí. Com relação aos sistemas térmicos. São sistemas que transformam a energia dos raios solares em calor. Então, o objetivo é o aquecimento da água. Em geral, utilizado para chuveiros e piscinas, são as aplicações mais comuns, né, dos sistemas térmicos, e ele é realmente bastante difundido aqui no Brasil. Já o sistema que utiliza placa solar fotovoltaica é o foco do nosso curso. Vai ter como objetivo converter a energia dos raios do sol em eletricidade, energia elétrica, né, útil. A energia gerada pode alimentar qualquer aparelho ou eletrodoméstico movido à eletricidade. Você não consegue alimentar eletricamente um eletrodoméstico com uma placa solar térmica, por exemplo, tá? Porque ela não vai gerar energia elétrica. Já não é mais novidade no Brasil, né? A placa solar fotovoltaica. Então vamos falar primeiro sobre a energia solar térmica. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não falei para vocês ainda. Ó, em termos de termo técnico, na energia solar térmica, pessoal, a gente costuma utilizar a expressão coletor solar ou módulo solar para nos referirmos a esses componentes aqui, tá? Isso aqui é o que seria um coletor solar. Placa fotovoltaica, painel, módulo, essas outras denominações nós vamos utilizar para o componente que faz parte do sistema que gera energia elétrica, tá? Primeira diferença. Na apostila de vocês, não quero que vocês consultem isso agora, tá? E é importante lembrar que no momento da aula, o meu pedido singelo para vocês é que vocês acompanhem somente pelo material que eu estou compartilhando aqui com vocês. Na apostila, vocês deixam para estudar depois, para não ter a perda do foco da atenção, certo? Mas lá na apostila de vocês, vocês vão encontrar essa imagem aí. E essa imagem, ela vai ter a seguinte descrição lá para vocês. Geração de vapor para acionamento do conjunto de turbina e gerador a partir do sistema de concentrador do tipo torre. Pessoal, esse sistema aí, ele começa utilizando o princípio térmico, tá? Para aquecer um fluido, gerar vapor, exatamente como deve ser, e ele termina gerando eletricidade. Só que aí eu vou abrir um parênteses bem grande aqui para vocês. Quem está gerando eletricidade é o movimento que o vapor de água, que vai ser gerado por esse sistema térmico, vai estar fazendo na turbina que está acoplada ao eixo de um gerador. Esse movimento, né, quando esse vapor é injetado a alta pressão nessa turbina, obviamente, ele vai fazer com que a turbina gire, né, e como ela está acoplada no eixo de um gerador elétrico, vai haver a geração de eletricidade. Porém, essa geração é uma geração indireta, tá? E não direta. Não quer dizer que o sistema térmico está gerando energia elétrica, tá? Só para deixar bem claro isso para vocês. São sistemas bem interessantes esses aqui, porque eles concentram todos os raios solares, né, que incidem sobre esses heliostatos ou espelhos, né? Concentram no receptor. Esse receptor ele vai ter
uma quantidade de água, né, armazenada. Essa água aquecida, ela vai ser direcionada para esse tambor de vapor. Esse tambor de vapor, obviamente, vai conter, né, vapor de água, direcionado a essa turbina para só então fazer a geração de energia elétrica de forma indireta. E esse vapor volta, né, de forma cíclica para o receptor, e aí todo o processo ele se inicia novamente. Tá? É bem interessante o princípio aí desses sistemas. Na apostila de vocês também, vocês vão encontrar essa outra imagem aí. Nada mais é do que um sistema que utiliza receptores, né, da radiação solar diferentes do sistema anterior. Só que o princípio de funcionamento, pessoal, é basicamente o mesmo, tá? Aquece a água, transforma em vapor, usa esse vapor para gerar uma turbina e acoplada no eixo do gerador vai gerar energia elétrica. A única coisa que muda aí, basicamente, é o modelo desses receptores de radiação solar, tá? Mas é o mesmo princípio de funcionamento. E o coletor solar, que nós falamos aí no começo desse bate-papo, né, sobre o comparativo, ele vai ter esse formato e essa estrutura construtiva. Olha só, vamos olhar primeiro essa imagem aqui, que eu acho ela bem interessante, para trazer para a gente as principais partes que compõem esse coletor solar, né? Ele vai ter, obviamente, um vidro de proteção, né? E tem que ser transparente, né? Translúcido, para favorecer a passagem dos raios fotovoltaicos. Temos aqui uma chapa enegrecida de alumínio. Percebam que a presença do metal é justamente para favorecer o aquecimento, né? O metal ele se aquece muito rápido, ele absorve, né, o calor de uma forma muito eficiente. E esse calor, pessoal, através das serpentinas de cobre, né, que são tubos que vão existir dentro do coletor solar, e por dentro desses tubos, dessas serpentinas, vai estar passando água, né? Então, justamente a troca de calor que vai existir entre esses tubos e a água é o que vai aquecer essa água, tá? E aí vamos ter a caixa de alumínio, que é como se fosse a moldura, né? A estrutura onde nós estamos instalando essas serpentinas, esses tubos, o isolante térmico e o vidro, tá? E o reservatório, ele vai armazenar essa água aquecida, né? Pelo nosso coletor solar, né? Então percebam que a água vem aqui, ó, passa pelas serpentinas, ela se aquece pela troca de calor, é armazenada nesse reservatório que pode ou não ter uma resistência auxiliar. Essa resistência nada mais é do que uma forma de garantir o aquecimento da água por mais tempo, melhorar a eficiência, né, de aquecimento do sistema. E essa água quente, né, obviamente, vai ser utilizada nas mais diversas aplicações. Em geral, pessoal, a galera ela faz a mistura, né, nas tubulações da água aquecida pelo sistema térmico com a água fria, porque essa água ela fica realmente muito quente, né? Então pode ser até prejudicial, né, que causar até algumas queimaduras de primeiro grau, se você utilizar essa água diretamente para o consumo. Então você mistura com água fria e você vai ter a água numa temperatura ali como é que eu posso dizer, saudável, né, para ser utilizada pelas pessoas, tá? Olha aí algumas imagens de coletores solares, né, e seus respectivos reservatórios, só para vocês verem como que é a coisa no ao vivo e a cores, né? Isso aí provavelmente não é aqui no Brasil, não. Mas, enfim, temos também esses sistemas instalados aqui no Brasil. Aqui algumas imagens, né, dos modelos de coletores côncavos. Vou passar rapidinho, tá, pessoal? Que não é muito nosso interesse, é mais a título de curiosidade para vocês saberem, né, que temos diferentes tipos de coletores solar, tá? E agora, finalmente, vamos começar a falar sobre energia solar fotovoltaica. E daqui para frente,
tudo que eu for falar para vocês vai ser relativo a sistemas que utilizam a energia do Sol para gerar energia elétrica, tá? A gente faz essa abordagem inicial sobre energia térmica e os sistemas que trabalham com aquecimento de água, para vocês entenderem a diferença entre esses sistemas e os sistemas à base de energia solar fotovoltaica. Uma vez entendida essa diferença, a gente vai começar a falar sobre o que realmente nos interessa, que são os sistemas fotovoltaicos, né, que convertem a energia do Sol em energia elétrica e os componentes desses sistemas. Quem faz essa conversão, respondendo a pergunta de um de vocês, né, chegou a colocar essa pergunta para mim anteriormente, é o efeito fotovoltaico, pessoal, que vai existir nas células fotovoltaicas, tá? Professor, que diabos é uma célula fotovoltaica? Vocês devem estar se perguntando. A célula, pessoal, ela é a menor parte constituinte do módulo fotovoltaico. Diferente do que muitos de vocês podem pensar, um módulo fotovoltaico não é uma estrutura toda por um, né? Na verdade, o módulo fotovoltaico, ele é composto de várias unidades menores, que são chamadas de células fotovoltaicas, que conectadas entre si, deixa o mal educado passar com a moto aqui na avenida. Pronto, agora eu posso falar novamente. Que conectadas entre si, pessoal, essas células vão compor o módulo fotovoltaico. Olha que bacana. Não sei se todo mundo sabia disso, né? Esse efeito fotovoltaico ele consiste em gerar uma tensão elétrica nos terminais da célula. A célula fotovoltaica, portanto, os módulos fotovoltaicos são fabricados a partir de material semicondutor. Professor, o que é um material semicondutor? Esse material, pessoal, semicondutor, é um material que tem características intermediárias entre um bom condutor de eletricidade e um isolante, que não conduz eletricidade de forma alguma, né? De modo que esse material semicondutor, que constitui as células, né, fotovoltaicas, ele só vai conduzir eletricidade quando tiver luz solar incidindo sobre ele. Durante a noite, os módulos não são capazes de gerar energia elétrica porque não tem essa energia da luz solar incidindo sobre o material semicondutor e fazendo com que ele conduza eletricidade, né? Isso é o grande barato que explica por que os sistemas só funcionam durante a noite. É por conta do material que constitui esses módulos, tá? Vamos falar então sobre, não só sobre os módulos, né, mas sobre controladores de carga, conversores, né, que são choppers e os inversores. Vamos falar sobre baterias, todos os componentes que fazem parte, tanto dos sistemas conectados à rede, certo? E eu quero que vocês se familiarizem com esses termos aqui do inglês, tá? Ah, professor, mas eu não sei inglês. Bom, não estou pedindo para que você saiba inglês. Eu estou pedindo para que você entenda que quando você ouvir falar na área de sistemas grid-tie e sistemas on-grid, que você saiba que se referem aí a sistemas conectados à rede da concessionária, tá? Por outro lado, os sistemas off-grid, eles são sistemas desconectados da rede da concessionária, também chamados de sistemas autônomos ou sistemas isolados, certo? Tá, tem alguma coisa interessante aqui? Tem, né? Nesse slide está falando aí de sombreamento, de tempo de retorno. Como são coisas que a gente vai estar esmiuçando, né, nas próximas aulas, eu não vou citá-las para vocês agora não, tá? Mas são pontos aí, todos esses 4 pontos que estão salientados aí, eles devem ser levados em consideração, pessoal, pela empresa que vai fazer a instalação do sistema. Ah, que nada, professor. Eu quero levar em consideração só se o meu cliente vai pagar ou não pelo sistema. Não é bem assim, né? O teu cliente, ele pode estar aberto a pagar qualquer valor pela instalação.
Vamos imaginar um cliente que não tem essa limitação de investimento. Ainda assim, existem outros parâmetros técnicos, né, que são aspectos que você vai ter que levar em consideração para saber a melhor forma de fazer a instalação do seu sistema fotovoltaico para eliminar perdas e para aumentar a viabilidade técnico e econômica do sistema. Então, sobre todos esses tópicos aí, a gente vai falar de forma diluída, né, obviamente, ao longo das nossas aulas, tá? Pessoal, a produção de energia... Peraí, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Fazer uma pausa aqui. Um comentário importante, certo? Todas as nossas aulas, não coloquem ainda nenhum comentário aqui no bate-papo não, tá? Só enquanto eu explico isso, eu quero falar para vocês agora, porque depois eu vou querer ler o que vocês colocaram para não subir muito e eu me perder nos comentários. Mas só um parênteses aqui para vocês. Todas as minhas aulas, para a gente conseguir cumprir a ementa, já levando em consideração os momentos de dúvidas também, eu costumo falar do momento que eu inicio a aula até o momento que eu encerro a aula. Eu que me resolva com a minha garganta, com a minha voz por conta disso. Mas é muita informação, tá, pessoal? Então, assim, não se assustem. Todo e qualquer contato que nós temos pela primeira vez com qualquer conteúdo, seja de qual área for, assusta, porque é o novo. O novo, ele geralmente assusta. Mas essa quantidade grande de informações que eu disponibilizo para vocês, falando aqui sem parar, é para conseguir entregar para vocês tudo o que eu puder. Não seguro conteúdo, não seguro experiência, macetes, manhas, né, como a gente chama aqui na região, que são formas de tornar mais prática a instalação. Tudo isso está incluso, tá, na minha ministração de aula. Então, comecem a se acostumar que é realmente muita informação. Então, venham para as aulas com a cabecinha tranquila, tomem um banho se possível, comam alguma coisa, para vocês conseguirem aproveitar o máximo possível. Professor, não consegui entender metade da aula. Não tem problema nenhum. A aula fica gravada, assiste novamente, para que você consiga absorver o máximo possível, tá? Era só esse parênteses que eu queria fazer mesmo. Por que o nome fotovoltaico? Foto vem de luz, voltaico vem de volts, energia elétrica. Fotovoltaico, geração de energia elétrica a partir da luz solar. Quando uma placa dá problemas, o sistema avisa, existem formas da gente inspecionar tanto remotamente como presencialmente em loco os sistemas fotovoltaicos. Eu vou falar sobre isso com vocês também, mas dá para saber. A energia solar de sua casa pode gerar para outro ambiente? Pode, pessoal. É chamado isso aí de autoconsumo remoto. A gente vai falar sobre isso também. Tem muita diferença de montagem de uma para outra, de um sistema do térmico para o solar fotovoltaico, bota muita diferença nisso. Totalmente diferente, na verdade, certo? O sistema térmico ele é muito mais prático, muito mais rápido e envolve muito menos riscos, né, do que o sistema conectado à rede elétrica, o sistema solar fotovoltaico de uma forma geral. Onde eu vejo os slides ou imagens que o senhor está falando. Você vê na tela do seu dispositivo, né? Estou projetando para vocês. E aí, futuramente, no sábado, na verdade, né, toda semana, eu mando esse PDF para vocês, certo? Consegue sim assistir a aula depois. O boiler é usado o coletor térmico, professor. É um outro nome, né, que o pessoal utiliza lá para o reservatório. Tem a ver, sim. Sim, com o sistema térmico. O pessoal está compartilhando aí, né, as experiências das cidades que possuem esses sistemas. Eu acho bacana que vocês compartilhem. Tem como utilizar os dois sistemas juntos? Com toda certeza. Se são sistemas com propósitos diferentes,
você pode perfeitamente utilizar os dois juntos, desde que você tenha espaço, né, disponível na edificação para fazer a instalação dos dois sistemas, tá? Beleza, pessoal, que bom que vocês estão gostando, tá? A gente só está começando, tem muita coisa bacana ainda para a gente ver aqui ao longo das aulas, tá? Mas eu fico muito feliz que vocês estejam tendo um bom aproveitamento. Inversor senoidal de onda pura é o mais indicado para não danificar os eletrodomésticos. Davi, o inversor fotovoltaico, ele já tem essa característica de fornecer na sua saída uma onda senoidal com o mínimo de distúrbio possível, né? O ideal é que não tenha distúrbio algum, para que na injeção da energia na rede não tenha a presença de harmônicas, sobretensões, não haja nenhum tipo de problema desse gênero. A gente vai ver aqui que os inversores fotovoltaicos são muito robustos, tá, pessoal? Eles têm uma eletrônica e uma programação embutida que garante uma robustez imensa para esses dispositivos. Vocês vão perceber aqui no curso. Vai ser preciso fazer o NR35 também? Última pergunta para responder antes da gente dar continuidade, tá? Tá. No segundo módulo, eu vou falar para vocês sobre as normas técnicas, né, específicas e necessárias para o processo de instalação do sistema fotovoltaico. Vamos falar não só das normas da ABNT, né, normas técnicas voltadas para a parte técnica do sistema, como também de normas de segurança. Existem duas NRs, duas certificações que é ideal que todo instalador ele possua. Uma delas é a NR10, que trata aí de requisitos mínimos, né, de segurança para qualquer atividade envolvendo sistemas à base de energia elétrica ou que envolva eletricidade. Então, a NR10 ela se enquadra na atuação do instalador e a outra é justamente a NR35, tá, pessoal? A NR35 ela se refere a trabalho em altura. Então, se você vai poder, na verdade não seria nem essa a colocação, se existe a possibilidade de você fazer a instalação do sistema fotovoltaico a uma determinada altura, que geralmente é acima de 2 metros, oferecendo risco de queda, né, para o profissional, então a NR35 vai sim ser necessária. Então recomendo, já que vocês, a grande maioria imagino, né, deve ter ganhado aí como um bônus da instituição os cursos de NR, recomendo que vocês façam e que possuam essas certificações, porque futuramente, quando vocês forem ser contratados, né, se Deus quiser, pelas empresas, essas empresas poderão exigir de vocês essas certificações, além da qualificação de formação como instalador, tá? Então, eu recomendo. Galerinha, o que é que determina se o meu sistema, se os meus módulos fotovoltaicos, eles vão gerar mais ou menos energia? Bom, radiação solar, a gente está careca de saber, né? Falei bastante, inclusive, sobre isso com vocês hoje. Temperatura ambiente, pessoal, também influencia nos módulos. Tem muita gente que acha que quanto mais quente o módulo, né, quanto maior a temperatura do módulo, mais energia ele vai ser capaz de gerar. Isso é um mito, tá? Isso é uma mentira das grandes e das cabeludas. Quanto maior a temperatura do módulo, né, se ele estiver muito quente, muito aquecido, ele vai estar perdendo eficiência por conta do efeito Joule, né, geração de calor desse módulo, tá? Então tem essa questão aí que confunde muita gente. Os ventos, eles ajudam a resfriar os módulos, né, a fazer o contrário, na verdade, a baixar a temperatura dos módulos e melhorar a eficiência de conversão. As chuvas, né, relativas aí ao índice pluviométrico também podem ajudar, fazendo a limpeza natural dos módulos, removendo ali as impurezas, né, que podem atrapalhar
a absorção da radiação, fazendo também o resfriamento dos módulos. Então, as chuvas ajudam, né, nesse aspecto. Umidade relativa do ar pela mesma razão e a presença ou não de fontes de sombreamento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vai haver uma aula aqui que nós vamos falar exclusivamente de sombreamento. Mas eu já adianto para vocês que qualquer que seja, tá, pessoal, a instalação de um sistema fotovoltaico, vocês deverão evitar sumariamente que esses módulos fiquem sombreados por qualquer obstáculo que seja. Pode ser uma árvore, um prédio, um poste. Por que eu estou falando isso? Módulos sombreados, né, que tenham sombras chegando aí na área de instalação desses módulos, nós vamos ter uma queda de eficiência no sistema, como vocês vão ver aqui junto comigo. E, além disso, nós poderemos, a médio e longo prazo, gerar danos ao módulo, por conta de um probleminha chamado de hotspots, ou pontos quentes, que podem surgir nesses módulos aí. Tá? Ah, professor, mas nem sempre eu consigo evitar, né, essas áreas sombreadas, porque eu vou precisar daquela área para poder instalar uma quantidade de módulos que atenda o meu cliente. Beleza, eu sei que isso é uma realidade, principalmente para os grandes centros urbanos. Mas será que não tem uma forma da gente aproveitar esse espaço sombreado, gerando o mínimo impacto para o nosso sistema e para os nossos módulos, né? Como é que eu posso dizer? Trazendo a menor quantidade de prejuízos, né, para o nosso sistema, digamos assim. Já adianto para vocês que existem formas, né, alternativas, soluções que a gente pode adotar e vai, né, e deve adotar para aproveitar essas áreas sombreadas e minimizar o impacto na geração do nosso sistema. Então, vou falar para vocês em uma aula praticamente inteira dedicada a isso, porque é algo importante que a gente precisa conhecer, tanto o projetista como o instalador também, certo? Para quem tinha perguntado aí sobre a questão das chuvas, né? Será que no período de inverno, período de chuvas, o meu sistema vai ter a geração zerada? Esse gráfico aí, pessoal, ele é perfeito porque ele foi obtido, né, de um sistema real, tá? Instalado aí em uma determinada edificação. E essas barrinhas que vocês estão vendo aí, elas se referem à geração do sistema, né, em quilowatt-hora por mês. Cada barrinha dessa, ela se refere a um mês do ano. Olha que interessante esse comportamento que a gente observa de maio a mais ou menos agosto, setembro, né, nesse período aí do meio do ano, né? Geralmente não, né, pessoal? Esse período aí do ano, né, entre maio e agosto, ele compreende o período de inverno, né? E é justamente onde nós vamos ter um aumento do índice de chuvas, vamos ter uma frequência maior, né, de dias nublados, com pouca radiação. Então, olha só o comportamento do sistema. O que a gente percebe olhando para essa imagem? E é o que eu quero chamar a atenção de vocês. A geração de energia nesses meses, ela é de fato menor, né, olhando aqui para os números, se nós compararmos com os outros meses do ano, né, nas outras estações, verão, outono, primavera, onde a geração, pessoal, ela chega a ser até a quase o dobro, né, da geração de alguns meses do inverno. Porém, a geração ela não é zerada, tá? O que eu quero que vocês percebam é isso. O sistema ele continua gerando energia elétrica, ainda que a níveis menores do que os outros meses do ano. Aí você pergunta para mim, professor, então isso quer dizer que nesses meses aí eu vou ter que pagar para a concessionária? Não, obviamente que não. Um sistema corretamente dimensionado, ele vai levar em consideração isso aí, de modo que nos outros meses do ano,
onde você tem uma quantidade maior, né? Uma quantidade mais bacana de geração de energia, que você tem uma geração de créditos positivos, tá? De energia, que você possa utilizar esses créditos positivos nesses períodos do ano onde você vai ter uma geração menor, tá? Pessoal, só para adiantar para vocês, os créditos de energia que são gerados, que essa energia excedente, né, que nós injetamos na rede da concessionária, eles têm uma validade de 5 anos. Vocês podem utilizar esses créditos para compensar nas faturas, né, posteriores em um prazo de até 5 anos. Então, 5 anos é tempo mais do que o suficiente para você utilizar o seu balanço positivo de geração, né, para compensar os meses do ano em que você vai ter uma geração insuficiente. De forma que, no final das contas, você não vai precisar pagar absolutamente nada pelo consumo, tá? Ressalto, isso para um sistema dimensionado corretamente, tá? Uma quantidade de placas suficiente para atender esse perfil de consumo do seu cliente. Quem falou de orientação e inclinação aí? Alguém tinha perguntado sobre isso, né? Então, meus queridos, orientação é um critério de projeto e inclinação também. Professor, o que é inclinação? Inclinação, pessoal, é o ângulo que os módulos... Eu vou até abrir aqui a minha câmera rapidinho para poder explicar para vocês. A inclinação é o ângulo que os módulos vão fazer com relação ao plano do solo. Vamos imaginar que a minha mão seja o solo, tá? Enfim, mesmo que o sistema seja instalado numa cobertura, o plano do solo vai ser sempre horizontal, né? 0 graus. Essa calculadora é o meu módulo. O que seria a inclinação do módulo? É o ângulo que ele vai fazer, tá? Com relação a esse plano do solo. Então, se o meu módulo é instalado assim, exatamente sobre o solo, o ângulo é 0 graus. Tá? Não tem ângulo de inclinação. Se eu começo a colocar o meu módulo instalado com essa inclinação, ele começa a apresentar um certo ângulo, né, com relação ao plano do solo, que pode ser 10 graus, 20, 30 graus. O que vai definir o ângulo ótimo, né, o melhor ângulo a ser utilizado, é a latitude do local. Isso aí é um critério de projeto da grande maioria dos projetistas, né? Eles utilizam, pessoal, o ângulo ideal como aquele equivalente à latitude da cidade, né? Aqui em Aracaju, por exemplo, a latitude é 11, 10 graus aproximadamente, latitude sul, certo? Se eu fosse instalar um sistema fotovoltaico aqui com a inclinação ideal, perfeita, eu poderia adotar essa inclinação dos módulos inclinados a 10, 11 graus, voltados para o norte geográfico da Terra. Só que aí eu já falo, né, quando eu digo para vocês o módulo voltado para o norte, eu estou falando já de orientação e não mais de inclinação. Orientação é um outro critério de projeto e essa é mais simples da gente entender, tá? Entendam orientação como o seguinte: aqui para o Brasil, nós, né, brasileiros, que estamos localizados no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, a orientação ideal para qualquer sistema fotovoltaico é dos módulos voltados para o norte geográfico da Terra. Tá? Professor, como é que eu vou saber onde é que está o norte geográfico da Terra? É só você utilizar uma bússola. Inclusive, tem vários aplicativos, tá, no celular de vocês que vocês podem baixar, né, bússolas online, para saber onde é que fica o norte e quando você for fazer a instalação do sistema, prezar por essa orientação. Aí você me pergunta, né, professor, e se eu instalar os meus módulos, né, vou fechar aqui o áudio, tá, pessoal? O vídeo, na verdade. Se eu instalar os meus módulos voltados para o sul, isso quer dizer que eles vão gerar menos? Sim, tá? Em teoria,
e na verdade na prática também dá para a gente perceber isso, os módulos instalados voltados para o sul geográfico da Terra, eles tendem a gerar menos um pouquinho do que se eles estivessem instalados com a sua face voltada para o norte. Isso tem a ver com o movimento do Sol ao longo do ano, né? Com a localização da maior parte do território brasileiro, mas eu não vou entrar nesse mérito, tá? Percebam que eu estou trazendo para vocês dicas práticas. Em relação à inclinação, eu adoto a latitude do local. Em relação à orientação, eu vou sempre prezar pelos meus módulos voltados para o norte. É sempre que dá para fazer isso? Não. Quando der para você instalar os módulos voltados para o norte, ótimo. Quando não der, você saiba que isso vai dar uma pequena diferença aí na geração do sistema, tá? Bom, meus queridos, o assunto da aula de hoje, ele termina aqui, certo? Em orientação e inclinação. Não abriu a minha câmera? Depois vocês visualizam, então, pessoal, na aula gravada, essa explicação que eu estava passando aqui para vocês. Eu pensei que vocês estavam conseguindo me ver, mas enfim. Eu vou aproveitar esses momentos finais para responder algumas dúvidas que vocês colocaram aqui, mas em termos de assunto, tá? A gente já concluiu o que foi previsto para a aula de hoje, tá certo? Tem certificado o curso, obviamente, né, pessoal? Vocês vão receber esse certificado no final do curso. As NRs também vão ter certificado para vocês, por isso que eu sugiro que vocês façam, não deixem passar essa oportunidade. Vocês vão sair com 3 certificados se vocês quiserem, NR10, 35 e o de instalador. O sistema conectado à rede da concessionária corre risco de ficar sem energia? Todos os riscos, na verdade, né? Faltou energia na rede, o sistema automaticamente desconecta, tá, pessoal? Você não continua abastecido, não, nessa situação de faltar energia na rede. Mas vocês vão entender melhor isso, obviamente, mais à frente, tá? Acessando... Beleza, deixa eu ver aqui alguma outra pergunta para responder. Isso vai depender da região? Vai. Como eu expliquei para vocês, né? Cada cidade, de cada estado, de cada região do Brasil vai ter a sua latitude, portanto, vai ter uma inclinação ótima, só que para todos os estados brasileiros, a orientação ótima seria voltado para o norte. Aqui em Cuiabá temos 2 estações, verão e rodoviária. Ah, vocês são ótimos, viu? Como é que não dá risada com vocês? O que mais, pessoal? Há alguma maneira de instalação que precisamos aproveitar o melhor possível? Foram essas que eu expliquei para vocês, né? As melhores aí que vocês vão ter. Região que venta muito, influencia na captação de energia? Na captação, não. Mas essas regiões que ventam bastante, tem risco associado à carga dos ventos, tá? Tem muito acidente que acontece aí com sistemas fotovoltaicos por conta da carga dos ventos. E aí eu vou mostrar para vocês algumas imagens, inclusive, né, explicar como evitar esses acidentes. Deixa eu ver o que mais eu posso responder para vocês. Tem algum aplicativo ou programa que nos informe inclinação ou orientação? Na verdade, esses 2 parâmetros você que vai inserir. Você vai definir qual é a inclinação e a orientação ideal e você insere nos aplicativos como dado de entrada. Tá? O aplicativo não vai te dizer qual é a inclinação, pelo menos eu acho que deve ter. Tá? Algum aplicativo que fale, para tal cidade a inclinação ideal é tal. Mas, geralmente, você vai inserir essa informação nos aplicativos que fazem aí a simulação, né, de sistemas fotovoltaicos. Caso... Já respondi essa dúvida, né? Vocês estão mandando a mesma pergunta várias vezes.
algumas pessoas conseguiram me ver, né? Quem não conseguiu, pessoal, ver o meu vídeo, no momento da explicação, vocês podem dar uma olhadinha na aula gravada, tá? Sem problema nenhum. Não é nada muito determinante, não. Foi só para ilustrar mesmo. Tá bom? Beleza. Estou vendo aqui bastante elogio, né, pessoal? Fico muito feliz com isso. Isso quer dizer que a gente está funcionando, né, enquanto professor e turma. Isso é muito bom. Quantos aparelhos de ar-condicionado consigo alimentar em um prédio? Rapaz, essa pergunta é bem relativa, viu? Você quer dizer não com o prédio, mas em relação ao sistema fotovoltaico, né? Isso depende da potência dos ar-condicionados. Vocês vão ver, pessoal, que para a gente dimensionar um sistema fotovoltaico, a gente precisa levar em consideração ou o histórico de consumo do cliente, ou as potências nominais das cargas que vão ser alimentadas, ar-condicionado, iluminação, etc, etc. Certo? Mas depende, para cada situação, é um sistema específico, né? O que mais? Deixa eu ver, responder mais uma, né? Temos tempo. E aí eu encerro com vocês. Tá bom? Professor, quero saber sobre o AutoCAD, pois o Instituto não é cadastrado, não consigo cadastrar. Essa dúvida em relação ao curso de AutoCAD, também, pessoal, vocês precisam ver com o Carlos. Deixa eu mandar o contato do Carlos para vocês aqui, que é muito bom já fazer isso, que é o suporte técnico, tá, pessoal? Qualquer dúvida em relação à parte técnica, acesso à plataforma, curso GNR, AutoCAD, pode mandar que o Carlos vai responder vocês. Estou mandando aí o contato dele no chat, isso aí é o WhatsApp, né? Naturalmente. Então, vocês podem estar mandando dúvidas pelo WhatsApp para o Carlos, certo? Dúvidas da parte de suporte técnico aí, como eu falei para vocês, tá bom? Meus queridos, vamos fazer assim, ó. As outras dúvidas eu vou tirar na próxima aula. Muita coisa eu não respondi porque eu estou percebendo que vocês estão repetindo, né, algumas perguntas. Então, para a gente não ficar repetindo a mesma informação, eu vou deixar para vocês consultarem na aula gravada, né, aquelas respostas às dúvidas que já foram trazidas para mim inicialmente. No mais, pessoal, eu quero que vocês fiquem atentos ao grupo do WhatsApp no sábado. Vou estar disponibilizando, como eu falei para vocês, um link de material de aula, tá? Tanto com esse PDF que foi apresentado para vocês, como com a nossa primeira lista de exercícios também, para vocês estarem praticando, né, e fixando o conteúdo que está sendo apresentado aqui nas aulas ao vivo. Tá certo? Então, fiquem atentos ao grupo do WhatsApp. Mais uma vez, muito obrigado pelos elogios. Isso aí é algo que me conforta muito com relação ao andamento do curso. E na próxima semana, tá? Estou de volta aqui. Na próxima semana, na quarta-feira, nós estaremos juntos novamente, tá? Excelente finalzinho de semana aí para vocês. Se cuidem, tá? Boa noite a todos e até a próxima, certo? Bebam água. Importante. Valeu, pessoal. Forte abraço aí.